Sejam bem-vindos à palestra Gente Cuidando de Gente, como a saúde do seu coração contribui para o desempenho profissional e qualidade de vida. Em nome da RH Serrana, agradecemos a participação de todos, e em especial aos convidados Dr. Eide Melo de Oliveira e Dr. Rafael Fedrici Vieser. A RH Serrana atua há mais de 33 anos, sendo referência em gestão e valorização de pessoas, e tem por objetivo promover conexão entre elas e organizações, sendo protagonista de uma comunidade colaborativa e inovadora. Queremos agradecer aos patrocinadores de gestão, parceiros que sempre apoiam as ações realizadas pela RH. São eles: Advance, Círculo Saúde, Detela, Emercor, Marco Polo, Metadados, Proalt, Protesul, Randon, Udoio, Cimex e UX. Acesse o site e as redes sociais da RH e confira a agenda dos cursos, palestras e eventos programados. Hoje acontece a palestra Como a saúde do seu coração contribui para o desempenho profissional e qualidade de vida. Esse evento integra o ciclo de palestras Gente Cuidando de Gente, parceria entre a RH Serrana e Círculo Saúde. A iniciativa de promover encontros abordando assuntos sobre saúde iniciou em 2019, com o objetivo de fortalecer os profissionais do segmento de recursos humanos a ter mais subsídios para identificar situações delicadas que merecem atenção especial no que diz respeito à saúde e bem-estar dos profissionais. Eu vou passar, então, para o nosso presidente Volmir, para dar umas boas-vindas, depois Wagner também pode fazer sua saudação. Depois eu direciono aos convidados, o doutor Eide e o doutor Rafael. Obrigado, Fabíola. Bom dia a todos os participantes. Wagner, né, a nossa parceria, como a Fabíola falou, desde 2019, nós pensamos nesse formato Gente Cuidando de Gente, né? Iniciamos lá em 2019, quando se permitia essas atividades presenciais, né? E aí mantivemos a sequência desse nosso programa na pandemia e, quiçá, daqui a algum tempinho a gente possa voltar presencial como a gente teve início, né? Que é importante também esse contato, né? Das pessoas, né? A questão dos recursos, né, das pessoas, a gente está muito carente desses encontros, mas daqui a um tempinho, quem sabe, com a vacinação, o aumento da imunidade, da imunização, a gente consiga voltar. Agradecer, né, Wagner, pela parceria, né, o Círculo, além de ser uma das empresas associadas patrocinadoras, né, que nos apoia no dia a dia aí, também desse programa a gente construiu em conjunto, né, e está tendo sucesso, né? A gente está fazendo aí eventos basicamente mensais e com uma aderência bem interessante. E ressaltando essa questão voltada à saúde, e agradecer ao doutor Eide Melo, né, e o doutor Rafael por se disponibilizarem a estar conversando com a gente sobre esse assunto tão importante, né, relacionado à saúde. Então, agradecer a vocês pela disponibilidade e colocar a todos a RH Serrana à disposição aí no que for preciso e necessário. Muito obrigado, Wagner. Obrigado também. Obrigado pelo espaço, Volmir. Obrigado à RH Serrana. Muito nos orgulha em sermos o principal parceiro da RH Serrana na área da saúde. Extremamente nesse momento tão importante, tão desafiador, né, que a gente está ainda na pandemia, né? Não saímos ainda desta pandemia, esperamos sair logo. E a gente muito tem falado em uma medicina preventiva, potente, tecnológica, que passa por esses encontros aqui, né? Porque a saúde, ela depende muito também do paciente, da conscientização, né? Toda vez que a gente vai lá no médico, a cuidar da alimentação, beber água, fazer exercício, né? Então não depende só do médico, né? Tem todo esse conceito. Então é muito importante esse espaço aqui que a RH está abrindo e está trazendo. Eu saí daqui, teve alguns encontros que a gente ficou estarrecido, assim, até mesmo vendo o quanto é importante levar para os RHs também, como receber na empresa um profissional que teve Covid, a pessoa que teve, que volta, muitas vezes nem lembra o que ela fazia. Tivemos casos assim que a gente detectou em visitas às empresas, né? E a parte cardiológica, muito nos orgulha estarmos aqui com o Dr. Eide, com o Dr. Rafael,
eu gosto de dizer que são os nossos medalhões aí da área da saúde, do coração, né? E a gente tem olhado aqui na operadora como é que a gente também entrega mais valor para esses médicos, né? Esses médicos estão competentes e qualificados, que estudam, que muitos são mestres, doutores, pós-doutores, que tem um currículo aí que a gente tem aqui com a gente, que a gente acaba a área acadêmica acaba trabalhando mais essa parte aí do corpo docente, vamos dizer, nós poderíamos trabalhar ainda mais essa parte do corpo clínico, né? Os médicos aí são medalhões e estudam, se especializam também para entregar mais qualidade. Então, é um privilégio estar aqui com esse time tão renomado, cuidando do coração. Nós, como executivos, nós estamos expostos a riscos diariamente, a gente lida com pressões de prazos, né? O doutor Ed está entrando aí do front, aí, né? A gente viu que ele está preparado aí para uma urgência, ou teve que atender uma urgência, né? Muito obrigado pelo espaço, um forte trabalho e conte com o Círculo Saúde 24 horas por dia, 7 dias da semana, o ano inteiro. Forte abraço. Obrigada, Romiro, obrigada, Wagner. Eu só vou dar uns pequenos lembretes para os participantes e depois eu vou passar a palavra para o doutor Ed e para o doutor Rafael. Então, lembrar que à tarde a gente vai enviar por e-mail a pesquisa de satisfação, tá? Para a gente para ver como é que foi a palestra, e lembrar os participantes de deixar os microfones desligados durante a palestra. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tem o chat, vocês também, quando querem fazer a pergunta, podem ligar o microfone. Vai ser uma palestra bem bate-papo mesmo, tá? A gente vai fazer com perguntas, bem para todos poderem participar e entender um pouco mais sobre esse tema. Então, vou passar a palavra, então, aos convidados, o doutor Ed Melo de Oliveira e o doutor Rafael Federici Vieser, que irão se apresentar, e depois a gente vai dar início ao evento. Pode. Rafael, por favor. Primeiro os mais jovens. Obrigado, Edi. Então, bom dia, pessoal. Gostaria de, primeiramente, poder agradecer a presença aqui nessa palestra. Eu acho um ponto muito positivo a gente poder falar sobre saúde, poder disseminar os assuntos de saúde junto à população, junto às empresas. É um assunto sempre tão importante, ainda mais nos dias que a gente está vivendo atualmente. Então, eu deixo o meu agradecimento a todos por poder estar aqui participando e auxiliando vocês. Então, meu nome é Rafael Federici Vieser, me formei em Medicina pela Universidade de Caxias. Posteriormente, fiz a minha especialização na área da Medicina do Trabalho e desde então a gente vem auxiliando as empresas, os trabalhadores, na manutenção da saúde, no dia a dia do trabalho, então fazendo esse link entre o trabalhador e a empresa. Temos participado bastante de congressos, manter as atualizações, mas é sempre importante a gente correlacionar essa questão da saúde e do trabalho, porque muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho, com certeza a gente passa mais tempo no trabalho, convivendo com os colegas de trabalho, muitas vezes do que com a família. Então, é um ponto que a gente tem que ter muita atenção e um ponto que a gente tem que estar sempre monitorando, principalmente em questão à saúde também. Obrigado a todos. Edi? Perfeito. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, é uma honra poder participar desse evento, uma satisfação. Eu agradeço muito o convite, a lembrança do meu nome para poder ajudar nessas questões de divulgação da saúde, né? E acho que esse tipo de atividade hoje está assim como prioridade, né? Porque primeiro que a gente não pode fazer encontros presenciais, mas isso deu uma amplitude, né, na informação, que realmente é a situação, é a coisa mais importante no nosso meio hoje. Eu diria que informar as pessoas para que elas saibam sinais, sintomas, eventos, como proceder nessas coisas, é a nossa principal missão, porque só através do conhecimento que as pessoas adquirem é que a gente pode ter uma gestão muito boa da saúde, né? E esse tipo de
evento agora tem uma amplitude realmente muito maior do que se tinha antigamente, com palestras presenciais em alguma instituição. Eu gostaria de dar um breve resumo do meu currículo também. Eu sou acadêmico da Fundação, né, da Faculdade Federal de Ciências Médicas em Porto Alegre, depois fiz minha residência no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, onde eu fiz mestrado e doutorado, e depois eu passei 4 anos trabalhando, fazendo pesquisa e fazendo um pós-doc no Texas Heart Institute em Houston, e onde eu trabalhei muito com a cardiologia no sentido de células-tronco, pesquisa na produção de novos tecidos, né? E nessas circunstâncias onde a gente sai e vê um pouco o que tem fora, nós aprendemos muito e trazemos para cá aquilo que pode nos beneficiar muito. E, mais uma vez, eu caio na situação de informação. Como era interessante lá fora ver que os hospitais, as instituições, instruíam os seus membros, né, os seus funcionários, em como proceder em situações de urgência, emergência e do cotidiano no cuidado com a saúde. Eu acho que nós estamos entrando agora nessa situação, dando bastante relevância a isso, mas são coisas que já se faz há muito tempo em outros lugares, em outros países, em outras instituições. Eu quero crer que nós estaremos atingindo uma grande meta hoje, difundindo um pouco mais de saúde para a nossa comunidade. Era isso, gente. Vamos conversar, então. Obrigada, doutor Edi. Obrigada, Rafael. Então, vamos começar. Doutor Edi, a gente tem uma pergunta aqui. Por que doenças do coração são tão temidas? Essa é fácil, né? A gente tem uma estatística, e essa estatística mais contundente são os nossos atestados de óbito, né? Então, a gente tem, junto à nossa comunidade, não a nossa, mas qualquer comunidade desenvolvida, de primeiro mundo ou em desenvolvimento, tem na sua estatística a mortalidade na área cardíaca é a mais avassaladora de todas as patologias. Morre-se mais de coração do que qualquer outro tipo de doença na maioria dos países desenvolvidos no planeta. Então, esse cuidado com o coração é porque é uma doença letal, uma doença que muitas vezes não nos dá uma segunda chance. Por isso, a cada 100 atestados de óbitos que se assinam hoje em dia, aproximadamente 30 deles, 30%, são por causas cardíacas. Por isso, o cuidado e a prioridade na atenção com as doenças do coração. Edi, concordo com a tua colocação e até o meu pensamento foi justamente esse, risco de vida. Algo que eu queria levantar, com certeza a gente vai conversar mais adiante agora nesse nosso espaço, é que a questão do coração também é algo que já está no nosso dia a dia, no sentido de que a gente começa lá na adolescência, descuida um pouquinho da alimentação aqui, descuida um pouquinho da alimentação ali, vem obesidade, a gente puxa um pouquinho da genética de um familiar ou de outro, aí começa uma pressão alta, começa um colesterol, um triglicerídeos, uma diabetes, e uma coisa vai puxando a outra. Então, é algo que a gente, de uma certa forma, começa a apresentar ali numa vida adulta jovem e, por vezes, por certo, né, a falta de até um cuidado, uma orientação da pessoa, acaba descuidando e lá na frente a gente acaba tendo esse evento final. Então, concordo contigo, a questão do risco de vida é o principal ponto que a gente tem que pensar na questão das doenças do coração. Aqui estava também uma pergunta bem pertinente a essa que você falou agora, doutor Rafael. O que são as principais causas das doenças cardíacas? Acredito que essa seja uma boa resposta, né? Você tem algo a mais a acrescentar? O que mais pode ocasionar? Isso, na realidade, quando a gente lembra, né, quando a gente pensa em coração e quando a gente pensa em doença cardíaca, o que vem na nossa cabeça? A gente pensa, então, na obesidade, no sedentarismo, no cigarro, no álcool em excesso, aquele álcool, né, de uma certa forma mais controlada,
E a questão da alimentação, aquela alimentação não tão saudável, com excesso de gorduras, excesso de frituras, excesso de açúcares. Então, um ponto se liga ao outro. A questão da alimentação gera obesidade. O sedentarismo leva a uma obesidade também. O cigarro compromete o sistema circulatório. O álcool, a questão do sistema de fígado, enfim, da questão vascular também. Um outro ponto que a gente pode pensar e levantar nos nossos dias atuais é o estresse emocional. Contribui também. Então, algum lugar pode, entre aspas, estourar. A gente pode ter um problema no estômago por causa de um estresse muito agudo, a gente pode ter um problema no coração, a gente pode ter um problema de pele. Então, a gente tem que sempre pensar, pensou em doença do coração, hábitos de vida saudável. Eu acho que isso que vem na cabeça num primeiro momento. Perfeito. Eu acho que veio também nessa linha, né, doutor Edi? Aqui tem uma outra pergunta que diz: qual é a recomendação para as pessoas, em geral, ajudarem na identificação de problemas cardíacos? Como é que elas podem identificar esse problema? Então, isto foi uma colocação muito interessante, muito curiosa e muito pertinente, né? Porque para nós, médicos, que temos as ferramentas técnicas, né, o conhecimento para julgar essas situações, para ver o que as pessoas precisam saber, o que as pessoas precisam informar, para nós já é difícil, né? Porque as pessoas têm definições, têm termos diferentes quando nos informam em algum consultório, hospital, emergência, enfim. Mas eu acredito que a questão que se torna prioritária aí é que as pessoas entendam ou procurem dar a melhor informação possível no sentido de identificar as doenças cardíacas. As pessoas têm que ter uma noção do que pode ser do coração e o que não é do coração. Isso já é uma situação muito difícil, muito crítica, mas é importante que as pessoas tenham uma noção de como elas comem, de que elas fumam, de que elas não fazem exercício, porque muitas dessas informações, por incrível que pareça, quando as pessoas chegam nos hospitais ou no consultório, são subtraídas. As pessoas simplesmente não informam, elas parecem que não identificam que isso é um fator de risco. Quantas pessoas vão no meu consultório no dia a dia fazer check-up, fumam, né, estão com sobrepeso e não acham que isso é relevante na hora de identificar os problemas do coração. Então, o que eu acho importante aqui é que as pessoas tenham uma noção, as pessoas têm que olhar, têm que ver palestras, têm que se educar no sentido de saber o que lhes faz mal. Desta forma, vai ser muito mais fácil que a gente identifique os problemas e que consiga, digamos assim, intervir no momento adequado. Perfeito. Aqui teve um participante que fez uma pergunta: como equilibrar a rotina de trabalho e suas pressões diárias com os cuidados com a patologia cardíaca? Não sei se, doutor Edi... Rafael. Sim, perfeito. Na realidade, essa pergunta eu achei fantástica, porque assim, é o dia a dia, né? Então, como a gente equilibra a rotina de trabalho, as pressões com as patologias cardíacas? Então, voltando naqueles pontos que a gente conversou antes, eu acho que a gente começa desde casa, tema de casa, uma alimentação saudável, uma atividade física regular. E atividade física, às vezes a gente brinca, mas não vale passear com o cachorro na rua, aquela caminhadinha leve, dá uma paradinha, caminhadinha leve, dá uma paradinha. Uma atividade física regular e com uma certa intensidade, claro, dentro da característica de cada pessoa. Então, alimentação, atividade física, manter um peso adequado, não fumar, um álcool bem moderado. Até depois eu peço para o Edi comentar sobre a tacinha de vinho. Então, alimentação, então evitar gordura, evitar fritura, evitar os açúcares. E a questão do estresse, do dia a dia. Todo mundo que trabalha, todo mundo que tem uma vida, mais cedo ou mais tarde vai ter estresse. A gente vai ver, seja por um motivo
A, B ou C. A gente vai ter estresse. Às vezes nem no trabalho, às vezes em casa, um familiar, enfim, alguma situação particular. Então, o que eu vejo a questão do estresse para o trabalho? Tá? Então, a gente tem um ambiente de trabalho agradável. A gente ter uma adaptação da empresa ao funcionário e do funcionário à empresa. A gente ter uma agenda equilibrada. Não adianta a gente querer marcar 5 compromissos ao mesmo tempo que a gente sabe que não vai fazer de uma forma correta e, ao mesmo tempo, vai se estressar. Ter uma boa comunicação com os colegas de trabalho, com a equipe de trabalho. Isso leva um clima organizacional legal, um clima organizacional bom. Meditação, uma atividade que a gente gosta, prazerosa, seja leitura, seja um filme, uma televisão, algo que nos dê prazer. Um momento para nós, um momento para a gente ter um cuidado com a nossa autoestima, com o nosso cuidado pessoal, seja, mais uma vez, na academia, seja num creme que a gente está passando no rosto, seja num procedimento estético, algo que nos faça bem. A questão da religiosidade, independente da religião, mas a religiosidade também eu acho importante. A questão da família, né? Ter uma família estruturada, uma família organizada, uma família que se dê bem. Então, na realidade, é uma resposta complexa para uma pergunta que a gente vive no nosso dia a dia. Então, acredito que para a gente ir bem, a gente teria que ter um equilíbrio de todos esses pontos aí. Eu gostaria de dizer umas coisinhas só para complementar o que o Rafael estava falando, que eu acho que, no contexto geral, veja bem, pessoal, né? É uma questão de prioridade, né? Eu acho que a gente acorda de manhã, alguns ligam o rádio, outros vão já escovar os dentes, etc. Mas o primeiro pensamento que eu acho que nós temos que ter no dia a dia é: uau, vai ser um bom dia hoje. E nesse dia tem que ter um período em que você cuida de você mesmo. Esta é a prioridade que você tem que dar à sua saúde, à sua vida, para que você possa até cuidar dos outros, possa ter mais tempo em boas condições, né, para oferecer isso para o seu trabalho, para a sua família, enfim, para qualquer coisa. Mas eu acho que é importante mesmo a gente acordar sabendo que nós temos que, em algum momento do dia, priorizar a nós mesmos. Tá? E eu vou falar para vocês um dado que eu até não tenho muita certeza, mas me parece que a média de uso de internet, né, pelos aparelhos celulares, computadores, no Brasil está acima de 3 horas. Ou seja, as pessoas se afundam nisso, né, consultando redes sociais e brincando com essas coisas. Muitas vezes é trabalho, eu sei, mas o uso para lazer é um uso exagerado. Tira um pouco disso e pensa em fazer a sua caminhada, organizar a sua alimentação, etc., porque isso vai fazer muito bem ali na frente. Vem bem em direção à próxima pergunta de uma outra participante, que ela pergunta assim: além do estilo de vida, quais outros fatores podem interferir para os problemas do coração? Bom, eu acho que aqui nós temos que esclarecer uma circunstância que é a seguinte: a grande maioria dos problemas que nós temos, sejam eles do coração ou não, eles têm uma determinação genética, né? Eles vão, de alguma forma ou com alguma intensidade, vão aparecer em determinadas idades da nossa vida. Isso é muito exemplificável por pessoas que fumam a vida toda e não tem nada, e outros que fumam e têm um câncer de pulmão, por pessoas que têm uma alimentação errática, com muita gorduras, etc., colesterol, e têm infartos, têm AVCs, e outros que nunca têm nada. Então, existe uma determinação genética para isso acontecer. A gente não tem como fazer esse tipo de avaliação precocemente, a gente não tem nem... Os exames já até existem, mas eles são muito caros, eles não estão na rotina do dia a dia. Então, nós não temos como saber isso. Então, o que eu acho importante ficar como mensagem é que nós temos que agir como se nós tivéssemos a pior determinação, o pior prognóstico, né? E aí, trabalhar desta forma, se cuidando em todos os aspectos, mesmo que a gente não tenha essa propensão genética, nós temos que atuar hoje, por não sabermos, como se nós tivéssemos isso. E
vamos lá, vamos à obra, né? Exercício, alimentação saudável, etc, etc, etc. Isso faz muito bem. Isso dá um ânimo para as pessoas que conseguem atingir esse objetivo. Fantástico. Quer agregar, doutor Rafael, a pergunta? Eu concordo plenamente com o que o Dr. Ed comentou, e é justamente isso. A gente tem a nossa carga genética, nosso genótipo, e a gente tem o nosso fenótipo, que é tudo que vem de fora, nosso dia a dia, nosso hábito, né, como a gente se comporta. Então, a questão da genética, né, o nosso genótipo, a gente não vai conseguir mexer, isso aí está com a gente. Mas a questão do fenótipo, que é tudo que vai interagir com a gente, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, isso a gente consegue interferir. Então, concordo que a gente tem que pensar em trabalhar muito essa questão do fenótipo, né? Então, no nosso dia a dia. E essa colocação do Ed foi fantástica, como se o nosso genótipo fosse a pior dos eventos, ali, das possibilidades que fosse acontecer. Então, cuidar daquilo que a gente está fazendo e com certeza lá na frente a gente vai colher o resultado, seja para o lado ruim ou seja para o lado bom. Mais cedo ou mais tarde, isso aí a gente colhe o que está plantando hoje. Doutor Ed, doutor Rafael, aqui tem uma pergunta pedindo assim: depois do início de atividade física regular, quanto tempo para que o exercício reduza o risco cardíaco? Boa pergunta. Boa pergunta. Na realidade, a partir do momento em que você inicia, né, e se iniciar de forma adequada, com uma boa avaliação médica antes de começar a atividade física, você já está reduzindo, a partir do primeiro momento, talvez até antes de começar o exercício, quando você faz a sua avaliação, já reduziu o risco cardíaco. Não existe um número percentual, mas eu posso te garantir, essa pessoa que fez a pergunta, que as pessoas que se cuidam, elas têm uma longevidade maior, porque até pouco tempo atrás a gente falava, faz exercício, mas entre os médicos existia essa dúvida, né? Faz exercício, mas daí tu só vai melhorar a tua qualidade de vida. Não, hoje está provado, né, por trabalhos científicos bem realizados, que fazer atividade física prolonga a vida, não só a qualidade de vida, né? Então, a partir do momento que você inicia, você já está cuidando de uma série de fatores e critérios que certamente vão diminuir o seu risco de morte e mortalidade. E eu acho que um outro ponto muito importante é a questão da regularidade. Então, não adianta eu fazer uma semana de muito exercício e passar 2 ou 3 semanas sem fazer nada. Então, acredito que a gente tem que ter aquela regularidade no exercício, assim como na alimentação e nos cuidados gerais. E uma palavra que é muito importante nesses casos e que a gente leva para a vida é a medicina da prevenção. Porque se eu cuidar e prevenir, eu consigo ir mais longe. Se acontecer o estrago, bom, aí a gente tem que consertar o estrago e ver como é que está a questão do problema e como é que nós vamos conduzir dali para frente. Mas eu acho que uma palavra importante é a prevenção, é a medicina da prevenção. O pessoal está querendo saber quantos minutos por semana de atividade física é ideal. O tempo não é tão importante quanto o tipo, né? O tipo de exercício que deve ser feito certamente é o aeróbico, é o correr, nadar, pedalar, jogar alguma coisa. Não é a musculação, os esportes de contato, não são os com intensidade alta por curta, digamos, por curto tempo, né? São coisas que você faz respirando, caminhando, correndo, e que tem, certamente, a gente caracteriza dessa forma, que tem acima de 20 minutos, no mínimo, porque existe toda uma explicação, que seria muito extensa agora, de vias de utilização de energia, né? Então, quando você faz exercício acima de 20 minutos, você começa a degradar moléculas de gordura, começa a utilizar mais oxigênio, e isso é bem
propício para o corpo. Então, vamos caracterizar aí que o tipo de exercício é um exercício aeróbico e que no mínimo 20 minutos a cada atividade, a cada dia, é o mínimo necessário. Perfeito. O presidente Volmir tem uma pergunta, pode fazer, Volmir, por favor. Não, desculpa aí, que a pergunta aqui ela é um pouco, preferi fazer falando do que escrevendo. A gente tem, doutores, assim, vocês que militam no dia a dia aí, né? Talvez o doutor Rafael com um pouco mais de propriedade por ser médico do trabalho, a gente tem no dia a dia, assim, não sei se dá para chamar, mas assim, conflitos de geração, ou seja, tem aquelas pessoas com mais idade, né? Trabalhando junto com pessoas mais jovens, né? E a gente sabe que a maturidade vai nos trazendo alguns avanços, por exemplo, essa questão de chegar numa idade de desestressar, ou procurar ter uma qualidade de vida melhor, talvez por vontade ou até por necessidade, né, desacelerar as rotinas de trabalho e tal. Tem como fazer um comparativo assim, qual é a percepção desses mais jovens hoje que estão no mercado de trabalho, quando o doutor Ed falou essa questão de uma carga horária muito grande nas redes sociais, né? A gente sabe que hoje em dia essa gurizada aí está ligada direto, né, com computador e com jogos e tal. Existe assim, dá para fazer um comparativo se a preocupação dessa juventude, essa gurizada que está no mercado de trabalho, eles se preocupam com essa questão da qualidade de vida, uma questão voltada à saúde. Se é que vocês têm algum estudo, algum caso nesse sentido que a gente possa ter ideia, porque estamos tratando aqui com profissionais de recursos humanos, né? Conflito de gerações, isso é um problema no dia a dia, ou pelo menos são coisas que a gente tem que estar desenvolvendo, né, nas atividades de RH para tentar fazer que essas pessoas trabalhem juntas e consigam ter um ambiente adequado, né? Nesse sentido, mais ou menos, não sei se eu me fiz entender. Rafael? Volmir, excelente questão, tá? É uma questão que realmente é do dia a dia e cada vez mais. Então, a gente está vendo essa, vamos chamar de mescla, né? Então, o pessoal que tem uma idade um pouco maior com o pessoal que está entrando no mercado de trabalho. Em relação a um trabalho específico, em relação a isso, eu nunca li nada, algo que seja muito específico, mas no nosso dia a dia a gente acaba vendo. Então, a gente vê que o pessoal que tem uma idade um pouco maior tem uma, vamos botar assim, a peculiaridade, ou tem a bagagem que ele traz ao longo da vida. O pessoal que é mais jovem tem muito essa questão das mídias sociais e até um ponto em relação às mídias sociais, a gente comentou antes a questão do estresse emocional e de uma certa forma a gente vê isso, não vou dizer com uma certa frequência, mas a gente vê que é o quê? Eu olho a mídia social, eu vejo lá fotos dos sonhos, pessoas em mansões, pessoas em carrões, que muitas vezes não condiz com a realidade da pessoa que está postando, mas isso gera uma angústia, e isso gera uma aflição para a pessoa que está vendo. Ela pensa, poxa, eu estou me matando de trabalhar. Aí, essa pessoa está aqui, faz a mesma atividade que eu, ou tem alguma atividade muito semelhante. Vejo ela com um carrão, vejo ela em festa, vejo ela em super casas. O que eu tenho de errado? O que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo da minha vida? E isso gera um ciclo vicioso que a pessoa começa a entrar em parafuso e afunda, e muitas vezes leva para uma depressão, muitas vezes leva para uma ansiedade. Então, isso a gente vê. Essa interação com o mundo não real, que a pessoa olha, acredita que aquilo é verdade e traz para o mundo real. Isso aí gera uma angústia, gera uma aflição muito, muito grande para quem está vendo. E essa angústia e essa aflição é aquilo que nós comentamos antes. Ela, em ser demasiado, ela vai estourar em algum lugar. Ela vai estourar no intestino, ela vai estourar no estômago, ela vai estourar no coração, vai estourar na pele. Algum lugar ela pode aparecer. Além, claro, do sintoma psicológico, psiquiátrico. Então, esse é um ponto que a gente tem visto com uma maior frequência e com o avanço das redes sociais mais e mais. Não sei se eu respondi, Volmir.
mas ótimo. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, que são os números que a gente vê, lê, ouve no dia a dia, né? Então, a nossa população tinha, lá pelos anos 50, uma expectativa média de vida de 45 a 50 anos. E hoje nós estamos com uma expectativa na faixa dos 74, 75, e alguns países, como os países nórdicos e Japão, chega a 80 anos, né? Ou seja, nós somos diferentes, mas caminhamos todos juntos, né? E obviamente que esta expectativa que a gente tem, como nós enfrentamos o dia a dia, ela é diferente. Eu tenho observado que a geração mais nova, e o pessoal, digamos, abaixo dos 40 anos, eles têm uma prioridade, eles dão uma importância para a qualidade de vida muito maior do que nós mais velhos demos em toda a nossa vida. Parece que a gente trabalha mais e se desgasta mais, e a população mais jovem, eles têm um ponto de corte, ou seja, eles fazem tudo, mas a hora de lazer, a hora de descansar é a hora deles. Tecnicamente, eu acho até que eles estão certos, sabe? Porque eu tenho uma certa inveja disso, né? Mas isso não muda, na realidade, a nossa expectativa de vida. Porque todos nós estamos sob o guarda-chuva dos cuidados dos médicos, das empresas, dos médicos dos planos de saúde e dos nossos médicos de família, né? E quando eu falo médico, eu falo na política de saúde. Então, acho que a gente está indo muito bem e somos apenas diferentes. Aproveitando, doutor Rafael, que você falou em estresse emocional, qual é as dicas que o senhor dá para controlar o estresse emocional nos dias de hoje? Excelente pergunta. Então, assim, primeira coisa, acho que a gente tem que sair da cama, acordar bem, acordar feliz. Mais um dia, estou bem de saúde, tenho uma vida legal, tenho trabalho, tenho uma condição, estou saindo de casa para trabalhar, estou saindo de casa para viver. Então, acho que é acordar bem, acordar sorrindo, né? Segundo ponto, a questão física. Então, trabalhar o cuidado físico, a alimentação, a atividade física, o cuidado com o corpo. Outro ponto, a pessoa não ter aquela agenda extremamente carregada. Isso vai gerar uma aflição. Ter um tempo para descansar. Se a gente não tiver um tempo para descansar, o corpo vai sentir, ele começa a gerar fatores inflamatórios, fatores de estresse, isso quando vira crônico, quando fica num longo prazo, afeta a gente com uma severidade maior. Um outro ponto que eu vejo como importante também, desacelerar. Então, hoje, por muitas vezes, a gente está num ritmo muito acelerado. Desacelera, vive o hoje, né? Tenha um olho no amanhã, mas viva o hoje, né? Dividir atividades prazerosas com os amigos, atividades prazerosas com a família, né? Então, ter uma rede de relacionamento, de amizades, familiar, isso é bem importante para o corpo, para a alma. Acho que isso auxilia bastante. O simples fato de escutar uma música, põe uma música que tu gosta, tira uns minutinhos para escutar uma música, assiste um filme, relaxa, respira, pensa no teu dia, pensa no amanhã, né? Então, uma meditação, a questão da religião, como a gente comentou antes, ter uma religiosidade ajuda também. Isso eu acho um fator fundamental. Em princípio, nessa linha, alimentação, então a questão do ponto de vista físico e um controle emocional. Então, acho importante a gente manter um equilíbrio entre a nossa vida. Claro, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se manter, mas ter um equilíbrio entre a vida física, a vida emocional, o trabalho, que na realidade é uma vida só, né? Todas se cruzam, mas a gente tem que manter esse equilíbrio entre todos. Perfeito. Doutor Edio, você quer agregar alguma informação?
Só que o Rafael salvou minha semana, já estou me sentindo melhor agora, porque acho que a gente tem que pensar positivo realmente, né? A questão do estresse é apenas uma maneira, a reação do nosso corpo aos problemas que todos nós temos, né? Tem gente que sofre muito por pouca coisa e tem gente que não sofre nada por essas mesmas coisas. Então, acho que essa questão, o Rafael falou muito bem, né? Eu acho que isso é apenas uma maneira de como você enfrenta os problemas, as dificuldades da sua vida, tá? E acho que Ter a resiliência, né, Edi? acho que acima de tudo a gente tem que estar de bem com a gente mesmo, né? Assim, deu para fazer, deu, não deu para fazer, um monte de gente não consegue fazer, vamos tentar de novo ali adiante, né? Eu acho que a questão do estresse é uma frase que a gente solta e que ela é penosa para muita gente, né? Diz assim, tem que aliviar o estresse. Como que faz isso? Acho que o Rafael conceituou muito bem essa situação. Ótimo, perfeito. Tem uma pergunta aqui de uma participante perguntando qual a probabilidade de ter um segundo infarto? Acho que é mais direcionada à parte técnica, né, doutor Edi? Olha, a chance de você ter um segundo infarto, para quem, obviamente, né, já teve ela é bem maior do que quem nunca teve nada. Isso está descrito nos livros, e aí tudo depende de qual o nível de comorbidades ou fatores de risco você tem, né? Então, se você teve um infarto, tá lá com, digamos, 50 anos, e não tem outro problema, é uma pessoa que está bem de porte físico, não tem sobrepeso, não fuma, não tem diabetes e tal, a tua chance de ter um novo infarto em 5 anos, ela é baixa, mas ela é maior do que as pessoas que nunca tiveram. Agora, se você já tem alguns outros fatores de risco, maiores e menores, como história familiar, fuma, diabetes, etc., isso tudo vai se somando numa escala que a gente calcula, né? E vai aumentando a sua probabilidade de ter um novo infarto. Então, sim, quem já teve um infarto tem muito maior probabilidade de ter um novo infarto do que as pessoas que nunca tiveram. E quanto mais fatores de risco você tem, maior é esta probabilidade. Perfeito. Bom, a gente já está quase indo para o final, a gente tem mais uns minutinhos, eu vou já fazendo umas perguntas direcionando para o fim aqui do evento. Doutor Rafael, por que uma pessoa que trabalha com coração saudável trabalha melhor? Pode só ligar o microfone, doutor Rafael, por favor. Excelente pergunta. Então, quem trabalha com coração saudável vai trabalhar melhor, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional. Por tudo isso que a gente já conversou, tanto a busca da qualidade de vida do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional, vai contribuir para a pessoa ser mais produtiva, para a pessoa ter um relacionamento melhor com os colegas de trabalho, para as pessoas terem um enfrentamento melhor aos problemas que vêm no dia a dia. Então, a gente vai conseguir resolver os problemas de uma forma melhor, a gente vai conseguir ter uma interação maior com a nossa equipe de trabalho, uma interação melhor, né, com a nossa equipe de trabalho, no sentido de um auxiliar o outro a resolver os problemas, né, porque muitas vezes o problema de um é o problema da equipe, né? Então, a questão da produtividade, do melhor trabalho e de um trabalho com uma saúde melhor, e a questão da gente conseguir resolver os problemas com uma facilidade, ou botar até chamar de um bem-estar maior. Certo. O problema não vai nos afetar tanto, a gente vai conseguir ter uma solução para ele de uma forma melhor. Perfeito. Doutor Edi, o que a pessoa deve saber informar ao médico para ajudar no diagnóstico e tratamento? Então, acho que até já dei uma pincelada sobre isso, né? Mas eu acho que a pessoa tem que ter uma noção daquilo que é bom, aquilo que é positivo, aquilo que ajuda na saúde e aquilo que não ajuda. Eu não me esqueço de um paciente que vivia me dizendo que ele adorava, acho que é Codeguin, né?
Codeguin, talvez, eu não conheço, não sei o que é, mas me parece que é uma alimentação muito gordurosa. Mas ele só me falou isso, né? Eu diria assim, muitos meses, talvez até anos depois de eu ter tratado dele por infarto e feito algumas angioplastias nele, né? E ele não me falava nada, a maneira como ele comia e tal. Até que um dia ele veio junto com a esposa. E a esposa sempre diz a verdade, né? Então, ela me disse, olha, doutor, ele falou para o senhor que ele fuma? Eu disse, não, está aqui na ficha, ó. Ele disse que não fuma, e ele já falou para o senhor o que ele come no dia a dia, que ele sempre come à noite, que ele gosta de comer salame, codeguin. Eu disse, meu Deus do céu. Então, eu acho que, apesar da parte cômica, né, eu acho que as pessoas têm que saber gerenciar, tem que ter uma gestão sobre a sua saúde, né? Tem que saber o que lhes faz bem e o que lhes faz mal. A despeito disso, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Dr. Rafael, tá? Que é uma curiosidade que eu tenho, porque eu nunca trabalhei na área que ele trabalha e que eu acho importantíssimo, porque isso, a área do trabalho, tem um relevo muito grande, porque ele transforma, né, as pessoas em regiões industrializadas, em regiões desenvolvidas, onde nós temos estas figuras que são as empresas e os seus médicos, parece que tem um nível de saúde melhor que em outras regiões rurais, por exemplo. Doutor Rafael, existe algum projeto, algum plano dentro das empresas em que o senhor cuide da saúde de todos os funcionários e faça com que eles, né, cumpram metas, que eles cumpram exames necessários para manter bem a sua saúde no dia a dia? E isso é um projeto normal ou vocês só atendem às pessoas que lhes procuram com determinadas patologias? Excelente, Ed. Na realidade, o que acontece? A gente tem, sim, né, a busca, então, pela saúde, a gente sempre fala uma busca de saúde plena, né? Nós, como médicos do trabalho, a gente tem, na realidade, que fazer o link entre a saúde da pessoa e entre a empresa. Então, entre a pessoa e o trabalho. Muitas vezes a gente se depara uma pessoa que tem alguma restrição por um problema de saúde. Então, esse link também. Cabe a nós entendermos o problema de saúde da pessoa e levarmos esse problema para o posto de trabalho, no sentido de que da gente conseguir adaptar o posto de trabalho à pessoa, da gente conseguir deixar a pessoa trabalhando bem ali e que o trabalho não cause um problema para ela. Quanto à questão dos exames, do acompanhamento em relação aos funcionários, a gente tem os exames chamados periódicos. Então, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2, dependendo das particularidades de cada atividade, a gente conversa com o funcionário, com o paciente, e busca entender como é que ele está de saúde. Na realidade, esse entendimento a gente busca ter de uma forma mais completa, no sentido, então, do link saúde e trabalho, mas também questão física e mental. Então, o paciente sentou ali na nossa frente para fazer o exame periódico, a gente busca, claro, tem os outros exames, retorno ao trabalho, mudança de função, enfim, mas falando basicamente dos periódicos, ele sentou ali na nossa frente e a gente busca entender ele tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. E entendendo por algum problema, lançar mão de um auxílio para o paciente, de um auxílio para o funcionário. Então, existe o acompanhamento e, realmente, a gente vê uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde melhor para essas pessoas que têm um acompanhamento médico mais regular do que aqueles que eventualmente não têm. A última vez que eu fui no médico foi há 30 anos atrás, quando eu tive um problema de dor de garganta e depois eu nunca mais busquei auxílio. Muitas vezes o pessoal fala isso como, eu tenho saúde, não preciso. Mas a gente entende diferente, a gente entende que se a gente fizer o periódico, se a gente tentar buscar algo dentro de a gente chama da medicina preventiva, a gente prevê uma doença antes dela acontecer, eu acho que ali a gente vai estar ajudando a pessoa de verdade. Claro, aconteceu o evento, aconteceu a doença, ok, vai ser tratado, perfeito,
mas eu acho que a busca principal é a medicina de prevenção, é aquela que a gente tenta evitar que a pessoa adoeça e dentro dos meios que a gente tem a disponibilidade no momento. Perfeito. A gente tem uma contribuição aqui no chat, dizendo: excelente, doutor Rafael, orgulho em trabalhar com um profissional tão humano e dedicado ao exercício da medicina. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Algum participante tem mais alguma dúvida? Quer questionar o doutor Edi ou o doutor Rafael? Temos ainda uns minutinhos. Caso ao contrário, a gente pode passar as considerações finais dos doutores. Eu acredito que a gente pode já fazer as considerações finais, então, doutor Edi e doutor Rafael. Doutor Edi? Porque a minha bateria já está no fim e eu esqueci de trazer o cabo, tá? Então, provavelmente eu vou cair daqui a pouquinho. Gente, eu acho que esse tipo de sessão ela é profícua, né? Todos nós aprendemos, eu aprendi um monte com o Rafael agora, e acho bem bacana esse tipo de trabalho que se faz, né? Ele é um médico de família, da família de uma empresa, né? E isso é uma coisa bacana, assim, ele está cuidando não só da doença, mas ele traz o funcionário e faz as avaliações de rotina. Eu acho muito bacana isso, porque esse agradecimento a ele é uma coisa que eu acho que deve existir muito, porque ele passa a ser uma pessoa muito próxima de cada família que trabalha naquela empresa, né? Parabéns, Rafael, bacana o teu trabalho, tá? Obrigado, Edi, obrigado mesmo. Eu gostaria de dizer que fico contente com esse tipo de sessão, porque a gente não só aprende, como a gente divulga. Eu tenho aí várias pessoas que estão participando desse evento agora que já sabem que quem teve um infarto pode ter um segundo, que tem que se cuidar mais ainda, né? Várias pessoas aí estão sabendo que, de tanto que a gente falou, que fumar, não fazer exercício e tal, é um problema, né? E vão começar a pensar nisso, pelo menos um pouco mais, e daqui a pouco alguns tomam a decisão de mudar isso. Se a gente pudesse, né, fazer isso à força, né, pegar todo mundo e botar num ritmo de cuidado, seria interessante. Mas o importante mesmo é que as pessoas criem consciência, porque nem o médico, nem o pai, nem a mãe, nem a família, nem a esposa vão estar do lado deles o tempo todo. Então, na hora que eles pegam o cheeseburger, bacon lá, né, e dão aquela dentada, não vai ter ninguém do lado para dizer para ele que ele não deve fazer isso, né? É uma questão de conscientização que eu acho que é bacana e que eu acho que a gente deve insistir até que nós tenhamos níveis melhores ainda de saúde. E dizendo isso, eu agradeço mais uma vez, foi uma honra poder participar com vocês aqui e estou à disposição para outras que acharem necessário. Tá? Muito obrigado e um bom dia a todos. Tá? Perfeito, doutor Rafael. Considerações? Perfeito. Então, queria também agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com todos, trazer alguns assuntos importantes. Então, na realidade, hoje, em relação à questão do coração, o trabalho, isso é fantástico, poder conversar, poder debater. A presença do Edi aqui com um conhecimento fantástico. Ele nos auxilia depois que o problema aconteceu, normalmente, né, Edi? E, então, agradecer a possibilidade da participação. E, na realidade, complementando essa questão que o Edi falou do X-Bacon ali, a pessoa está comendo, eu acho que todo dia é dia para a gente repensar. E eu acho que todo dia é dia da gente mudar. Então, até hoje eu comi X-Bacon, eu posso, de repente, botar o dedo na consciência e pensar, poxa, a partir de amanhã eu posso largar o X-Bacon, mudar para uma salada, consultar uma nutricionista para elaborar um cardápio para mim e me matricular numa academia, fazer um check-up cardiológico, isso é importante, né? Não começar a academia sem um aval de um médico, né? Fazer um acompanhamento, ver como é que está a saúde, mas todo dia é dia da gente mudar. Então, importante a gente trazer essas informações e conscientizar o pessoal que a gente pode, né? A gente
pode buscar saúde tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional, e todo dia é dia da gente recomeçar. Então, repensa, estou com uma alimentação errada, estou acima do peso, estou sedentário, poxa, a partir de amanhã eu posso mudar isso. Então, é uma mensagem que eu quero deixar aqui no final, mas eu acho muito importante para pensar na saúde daqui para frente se a gente não cuidou. E se a gente está cuidando, continuar cuidando. Não, você é aquele atleta de verão, ali eu começo a academia em outubro, setembro, outubro, me preparo para o verão, e em fevereiro, março eu paro a academia e volto a comer de tudo. Então, assim, tentar manter a constância e tentar sempre pensar na prevenção, pensar naquela medicina mais preventiva. Perfeito, acredito que o evento foi bem produtivo, muitas pessoas vão refletirem em tudo que foi discutido. Wagner, queres contribuir com alguma coisa? Eu agradeço a participação de todos e o espaço, e é o nosso dever aqui como operadora de saúde realmente trazer esses temas com os profissionais, doutor Edi, doutor Rafael, né? E agradecer a Randon, aí é a nossa empresa também cliente, né? Atendemos aqui no hospital, atendemos no laboratório, também temos uma forte parceria. Ficamos muito orgulhosos do nosso corpo clínico, e é nosso dever realmente trazer conteúdo de qualidade com os nossos profissionais renomados. E a gente está com uma forte expansão aí para outros territórios, né? Então, esse case da RH Serrana aí também a gente tem compartilhado aí lá em Igrejinha, lá em Três Coroas, Rolante, Passo Fundo, né? Que algumas regiões, a gente vê regiões como aqui na Serra, que está muito bem estruturada, em termos até de entidades, para trazer também os profissionais e os temas, e outras nem tanto, né? E até outro dia lá na própria Fiergs, o pessoal disse, poxa, Caxias realmente é o Vale do Silício. A gente vê que muitas inovações, né? É o Vale do Silício aqui do Rio Grande do Sul, né? E a gente vê o quanto é importante esse momento aqui de troca, de conhecimento e de informação. Muito obrigado, para nós é uma honra estarmos junto com vocês. Obrigada. Presidente Volmir, quer fazer alguma contribuição, uma consideração? Só agradecer novamente, reforçar o agradecimento ao doutor Edi, ao doutor Rafael por estarem conosco aqui, trazendo essas experiências que sempre são produtivas, né? E como o doutor Edi falou, a gente sempre aprende, né, doutor? É um constante aprendizado, né, no dia a dia, e reforçar a parceria aí, e a disponibilidade da RH Serrana para outros eventos, continuar nisso, e são assuntos bem importantes e relevantes que a gente está sempre disposto a se colocar à disposição, porque isso é importante para nós como pessoas, né, e como profissionais da área de gestão de pessoas. Muito obrigado e tenham todos um bom dia. Então, agradecer a todos os participantes que prestigiaram então, a palestra, em especial ao doutor Edi, ao doutor Rafael, muito obrigada. Volmir, Wagner, obrigada. E é isso, então. Um bom dia, um bom restinho de semana, e nos vemos na próxima palestra, que provavelmente está agendada para outubro. Tchau, tchau. Maravilha, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, bom dia, bom trabalho. Obrigado igualmente.